E ler Levítico, gente. Levítico 17. Nós vemos 16, está embaixo, né? O sacerdote que for ungido e ordenado para servir como sacerdote no lugar do seu pai, Arão, fará expiação e usará as vestes de linho e as vestes sagradas. Ele fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda da reunião e pelo altar. E fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso será um decreto permanente para vocês israelitas, a fim de fazer expiação pelos israelitas uma vez por ano, por causa de todos os seus pecados. E ele fez assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Capítulo 17, versículo 1. Jeová disse ainda a Moisés. Versículo 2. Moisés, diga ao seu irmão mais velho Arão e aos filhos de Arão e a todos os israelitas, isto é o que Jeová deu ordem para fazer. Versículo 3. Se um homem da casa de Israel abater um touro, matar um touro, ou matar um carneiro, uma cabra, num acampamento de Israel, ou fora do acampamento de Israel, versículo 4. Em vez de levar o touro ou o carneirinho à entrada da tenda de reunião de Deus para apresentá-lo como oferta a Deus Pai de Jesus diante do tabernáculo de Jeová, este homem será considerado culpado de sangue. Ele derramou sangue e será eliminado dentre seu povo, ele morrerá. Se um homem da casa de Israel abater um touro, matar um touro, ou matar um carneirinho, ou matar uma cabra, no acampamento de Israel ou fora do acampamento de Israel, em vez de o levar, ele tem que levar primeiro a tenda de reunião para apresentá-lo como oferta a Jeová, diante do tabernáculo de Jeová. Se ele não levar lá no tabernáculo, não levar na porta da tenda, não apresentá-lo a Jeová, esse homem será culpado de sangue, porque ele derramou sangue e será eliminado dentre seu povo, ele morrerá. Versículo 5. Isso é para que os israelitas levem a Jeová os animais que agora sacrificam em campo aberto e os entregue aos sacerdotes que Deus ungiu, como é o Arão, os filhos de Arão, irmão de Moisés, e os sobrinhos de Moisés, à entrada da tenda de reunião de Deus. Eles devem oferecê-los, os animais, a Jeová primeiro, como sacrifícios de participação em comum. Versículo 6. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar de Jeová, a entrada da tenda de reunião também, e fará a gordura desses animais fumegar, vai colocar fogo na gordura, com aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 7. De modo que eles não devem mais oferecer sacrifícios aos demônios caprinos com os quais se prostituem. Isso será para vocês um decreto permanente por todas as suas gerações. Versículo 8. Você deve, Moisés, dizer ao povo israelitas: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro que mora entre o povo de Israel, que fizer uma oferta queimada ou uma oferta de sacrifício, versículo 9, e não levar a entrada primeiro da tenda de reunião de Deus para oferecê-lo a Deus Jeová, Pai de Jesus, será morto, eliminado do povo de Israel. Versículo 10. Se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre o povo de Israel comer o sangue de qualquer criatura, eu, Deus, Pai de Jesus, certamente me voltarei contra aquele homem que comeu sangue do animal. Eu eliminarei dentre o seu povo, matarei ele. Versículo 11. Pois a vida de uma criatura está no sangue dessa criatura. E eu, Pai de Jesus, mesmo eu dei a vocês essas criaturas para que façam expiação por si mesmos no altar de Deus, pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que nela está. Porque enquanto há sangue na pessoa, há vida. Versículo 12.
Foi por isso que eu, pai de Jesus, disse ao povo de Israel, os israelitas: nenhum de vocês, israelitas, deve comer sangue, não comam sangue, e nenhum estrangeiro que mora entre o povo israelitas não deve comer sangue. Versículo 13: se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, aí no acampamento de Israel, aí no deserto, ao caçar, apanhar um animal selvagem ou apanhar uma ave que se pode comer, ele terá de derramar o sangue e cobrir o sangue daquele animal com pó. Versículo 14: pois a vida de todo tipo de criatura é o seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso, eu, pai de Jesus, Deus, disse aos israelitas: não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é o seu sangue. Quem comer o sangue será eliminado, morto. Versículo 15: se alguém quer ser israelitas, quer estrangeiro que mora no meio do povo de Israel, comer a carne de um animal que tenha sido encontrado morto, ou que tenha sido dilacerado por um outro animal selvagem, esse homem terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro durante o dia todo até anoitecer. Então ficará puro, depois que anoitecer. Versículo 16. Mas, se esse homem não lavar e não se banhar, responderá pelo seu erro, pelo seu pecado. Então eles tinham que, se ele comesse alguma coisa fora do acampamento ou dentro do acampamento que Deus não tinha deixado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se lavar, ele ficaria impuro o dia todo. Quando dava anoitecer, ele tomava banho e mudava de roupa para ele ficar puro. Se ele não tomasse banho, não mudasse de roupa, ele continuaria impuro. Estou aqui com a Bíblia, que essa Bíblia aqui, essa grandona, é da Igreja Católica, sabe? Vocês vão ver que as mesmas palavras, aquela é evangélica, essa aqui é católica. Capítulo 16, eu vou começar do versículo 1. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão. Você lembra que Deus matou os 2 filhos de Arão porque fez coisa que Deus o mandou? Chegou perto de Deus, perto do incensário, que foram mortos por Deus, por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda teu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante do propício que recorre à arca, para que ele não morra. Porque eu, Deus, Pai de Jesus, apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário, tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas que Arão só vestirá depois de ter tomado banho, se lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado, e vai também receber um carneiro para o holocausto. Versículo 6. Arão oferecerá por si mesmo, por ele mesmo, o touro em sacrifício pelos pecados dele e pela família dele, e fará expiação por si mesmo e pela casa dele todinha, que é a família dele. Versículo 7. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor Deus, à entrada da tenda de reunião. Versículo 8. Lançará a sorte sobre os 2 bodes. Um bode vai ser para o Senhor Deus, Pai de Jesus, e o outro bode vai ser para Azazel. Azazel, lembra que nesse vídeo anterior eu mostrei quem é Azazel? O demônio. Versículo 9. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor Deus, Pai de Jesus, e o oferecerá em sacrifício pelo pecado. Versículo 10. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, que fica lá no deserto, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Versículo 11. Arão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa, por toda a sua família. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado, tomando turíbulo que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromáticos em pó. Entrará contudo para dentro do véu, porá um incenso no fogo diante do Senhor Deus, Pai de Jesus, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e Arão não morra, porque se
a nuvem deixasse que ele não se aproximasse de Deus, que quem se aproximasse de Deus morreria. Tomará o sangue do touro e aspergirá com o dedo sobre o propiciatório. Ele não vai tomar o sangue do povo, vai colocar o dedo e vai aspergirar. Ele falou que não pode tomar coisa de sangue, não pode comer nada com sangue. Deus falou para o povo de Israel e para quem morava ali. Versículo 14. Tomará o sangue do touro e aspergirá o sangue do touro com o dedo sobre o propiciatório pela frente e depois aspergirá com o dedo 7 vezes de fronte do propiciatório. Versículo 15. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo de Israel e levará o sangue do bode para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório com o sangue do bode e a frente do bode, e a frente do propiciatório, a frente do propiciatório. É assim que fará expiação pelo santuário de Deus, por causa das impurezas do povo de Israel e de suas transgressões do povo de Israel e de todos os pecados do povo de Israel. Da mesma forma fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Versículo 17. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, entrar para fazer expiação no santuário até Arão sair. Tem que ficar sozinho, ele e Deus. Fará assim expiação por si mesmo, por ele mesmo, por Arão, pela família de Arão e por toda a assembleia de Israel. Quando tiver saído Arão, ele irá para o altar que está diante do Senhor Jeová, Pai de Jesus, e fará expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro, ele não vai tomar senão, gente, e do bode também, e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Ele não vai tomar, não pode tomar. Ele vai pegar o sangue e vai colocar nos chifres ali onde Deus mandou fazer os chifres no altar de Deus, para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies do povo de Israel, os israelitas. Versículo 20. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar de Deus, Arão, irmão de Moisés, trará o bode vivo. Versículo 21. Imporá as 2 mãos, não é uma mão só mesmo não, agora é 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre a cabeça do bode com as 2 mãos todas as iniquidades do povo de Israel e todas suas desobediências, todos os seus pecados. Quer dizer que quando o pastor pegar com as 2 mãos a sua cabeça, ele está pegando todo o pecado do povo e colocando na sua cabeça, para você ser o bode expiatório. É por isso que a psicóloga falou comigo assim, que tem gente que serve de bode expiatório, eles colocam a culpa tudo nela. Agora eu entendi, bode expiatório é quando uma pessoa, as outras pessoas pegam as 2 mãos, colocam na sua cabeça e coloca toda a culpa em você. Você se viu de bode expiatório. Ela falou comigo que eu sou bode expiatório das pessoas, que as pessoas jogam a culpa tudo em cima de mim e não querem ver as suas próprias culpas. Mas isso aí vai ser elas com Deus, né? Não sei como que essas pessoas vão morrer, se elas vão morrer assim de uma forma assim ruim, sabe? Se alguma coisa vai acontecer na família delas. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, por isso, nós temos que aí orar ao Senhor, nós teremos que ser justos com os seres humanos, porque Deus está vendo todas as coisas, né? Louvado seja Ele em todo momento. Então, versículo 21, imporá as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará Arão, o sacerdote, sobre a cabeça do bode todas as iniquidades do povo de Israel, todas as desobediências do povo de Israel, todos os pecados do povo de Israel, e os porá sobre a cabeça daquele bode. E vai pegar esse bode, vai enviar esse bode ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. Só para isso. Versículo 22. O bode levará, pois, sobre si aquele bode que colocou a mão, eles colocaram a mão da cabeça, as 2 mãos na cabeça dele, as 2. Não posso colocar as 2 aqui para vocês verem. E colocou todo o pecado do povo de Israel, todas as imundícies, todos os pecados, todas as coisas ruins naquele bode. Bode expiatório. Pegou o bode para ser bode expiatório. Toda a culpa do bode. E levou para o deserto, e uma pessoa tinha que ser encarregada só para levar o bode para o deserto, para entregar para Azazel, para o demônio. Então vamos lá. Versículo 22. O bode levará, pois, sobre ele
todas as iniquidades do povo de Israel para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, versículo 23, Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário e deporá ali, deixará a roupa ali. Versículo 24, Arão deve lavar o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo expiação por ele, Arão, e pelo povo de Israel. Versículo 25. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado, daqueles animais que ele matou ali, que Deus mandou matar na frente dele, e tirar os órgãos dos animais e botar fogo. Versículo 26. O homem que tiver conduzido o bode para Azazel, lá no deserto, lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento de Israel. Versículo 27. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário de Deus para fazer expiação. As peles, as carnes e os excrementos serão queimados. Versículo 28. Aquele que estiver queimado lavará suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento de Deus. Essa será para vós uma lei perpétua, disse Deus para o povo de Israel. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês vão jejuar e vocês não vão fazer trabalho algum. Tanto o nativo, aquele que está no meio de Israel, que não é israelita, como o estrangeiro que habita no meio de vós. Aqui. Nativo é aquele que nasceu em Israel, estrangeiro é aquele que não nasceu. Versículo 30. Porque nesse dia se fará expiação por vocês, Israel, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor Deus. Versículo 31. Será um sábado, um dia de descanso para vocês, durante o qual vocês vão jejuar nesse sábado. Essa é uma instituição perpétua. Versículo 32. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar do seu pai Arão, e revestirá as vestes de linho e as vestes sagradas, e fará expiação pelo santuário sagrado de Deus, pela tenda de reunião de Deus, pelo altar de Deus, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Versículo 34. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará expiação de todos os pecados do povo de Israel. Arão fez como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 17. Lugar de sacrifício. O Senhor disse a Moisés, versículo 2. Disse Arão a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: Eis as ordens do Senhor Jeová, Pai de Jesus. Versículo 3. Todo israelita que imolar um boi, ou imolar uma ovelha, matar uma ovelha, ou matar uma cabra no acampamento de Israel, ou fora do acampamento de Israel, sem apresentá-lo primeiro à entrada da tenda de reunião, para oferecê-lo ao Senhor Deus, Pai de Jesus, diante do tabernáculo de Deus, será réu do sangue oferecido. Derramou sangue e será cortado do meio do seu povo morto. Versículo 5. Por isso, os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote, diante do Senhor Deus, Pai de Jesus, à entrada da tenda de reunião de Deus, e as oferecerão ao Senhor Deus, Pai de Jesus, em sacrifício pacífico. Versículo 6. O sacerdote derramará o sangue dos animais sobre o altar do Senhor Deus, à entrada da tenda de reunião do Senhor Deus, e queimará a gordura dos órgãos dos animais em odor agradável ao Senhor. Versículo 7. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos sátiros com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Versículo 8. Diz-lhes ainda: todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio do Israel e que ofereceu um holocausto, um outro sacrifício. Versículo 9. Sem levar a vítima primeiro à entrada da tenda de reunião de Deus para sacrificá-la ao Senhor Deus, será cortado do meio de seu povo. Versículo 10. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio de Israel
Israel, e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face, eu, Deus Pai de Jesus, contra essa pessoa que comer sangue, e o exterminarei do meio do povo de Israel. Versículo 11. Pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos, eu, Deus Pai de Jesus, esse sangue para o altar de Deus, a fim de que esse sangue sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Versículo 12. Eis porque eu, Pai de Jesus, disse ao povo israelitas, eu sou Deus. Ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vocês, israelitas, pode comer sangue. Versículo 13. Se os israelitas ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal, ou senão um passarinho que se possa comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com terra, não pode comer. Versículo 14, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é a sua alma, o seu sangue é a sua alma. Versículo 14 do capítulo 17 de Levítico. Eis porque eu disse ao povo israelitas, não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Quem o comer o sangue será eliminado, morto. Versículo 15, toda pessoa natural ou estrangeira que comer um animal morto ou um animal que seja dilacerado por outro animal, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impura até a tarde, e depois será pura depois da tarde. Mas se não lavar suas vestes, não lavar o seu corpo todo, levará sobre si a sua iniquidade, disse